querido irmão, minha querida irmã. É um prazer nós estarmos juntos de maneira virtual. Por causa do decreto e da pandemia, não podemos estar juntos aqui presencialmente, mas louvamos a Deus que temos meios também para podermos ter o nosso culto pela internet. Hoje é um dia especial, está aqui comigo o Padre Tito. Agradeço, Padre Tito, que você aceitou o nosso convite. Como já é tradição, nós queremos celebrar o Dia Mundial de Oração, que seria na sexta-feira, mas nós comemoramos no sábado. O Dia Mundial da Oração, ele é preparado esse ano pelas mulheres cristãs da República de Vanuatu. Vanuatu é um pequeno país localizado no Oceano Pacífico Sul. É uma república formada por algumas ilhas que é jovem ainda. A sua independência foi em 1980. Antes era um governo de dominação francesa e britânica. E eu achei muito bonito que na bandeira do seu país está escrita a frase: com Deus nós estamos. E nós também estamos com Deus. Hoje aqui, nessa noite, queremos celebrar conjuntamente. O lema para a semana nós encontramos na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 8, onde diz: Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E nós nos reunimos aqui hoje em nome e na presença do nosso Deus. Ele que veio até nós para nos salvar, tornou-se como uma de suas criaturas, o nosso amado Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como preparação para a confissão de pecados, queremos cantar o hino de número 49. Quero convidar então você a orar comigo, confessando os seus pecados. Como nós sabemos, nesse mundo não há ninguém sem pecado. Todos somos pecadores. Isso faz parte da natureza humana. Desde que lá, em algum ponto da história, o ser humano decidiu que poderia viver sem Deus. Pior, que ele poderia ser Deus. E nós então estamos agora num mundo desgovernado, num mundo que tem surpresas terríveis como a pandemia. Nós enfrentamos doença, nós enfrentamos a morte, a dor, a exploração do homem pelo próprio homem. Isso tudo é fruto do pecado. Mas Deus não quer nos condenar, Ele quer nos salvar. E por isso queremos, em humildade, falar com Ele pedindo o seu perdão. Oremos. Nosso Pai do céu, santificado seja o teu nome. Estamos diante de tua casa da graça para confessar nossos pecados. Confessamos que ouvimos tua palavra, mas não a cumprimos. Frequentemente fazemos as coisas que não devemos fazer e deixamos por fazer as coisas que devemos fazer. Enfrentamos adversidades e desafios em nossos lares e nações. Tentamos construir nossas casas pensando que estamos construindo de acordo com as palavras de Jesus Cristo.
mas na verdade construímos na areia. Nós queremos ser transformados, Pai. Restaura-nos de novo para fazer o que é certo e justo. Deus Criador, nós confessamos que poluímos o meio ambiente e prejudicamos as criaturas do mar, jogando lixo em seus habitats. Colocamos em risco a vida marinha e arruinamos os meios de subsistência sustentáveis. Nós sabemos que podemos mudar isso. Confessamos, lamentamos e nos comprometemos a cumprir o mandato de ser bons mordomos de Tua criação. Também te pedimos perdão, Pai, por não seguirmos os mandamentos que Tu nos deste, por não seguirmos a lei do amor que Jesus nos deu, e, Senhor, por não levar em consideração o tamanho, a profundidade do que é o pecado. E, Senhor, queira também nos perdoar por transformarmos a Tua graça em algo corriqueiro e banal. Nós te pedimos perdão em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. O salmista escreveu: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a Tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, os versos 3 a 5. Esse é o nosso Deus. É Ele que nos chama para o perdão. Então, por isso, tenhamos confiança na Sua presença. Se no seu coração há verdadeiro arrependimento pelo seu pecado, então, com base nas promessas de Jesus, como ministro ordenado da nossa igreja, eu declaro o perdão para todos os teus pecados. Esse perdão que nos é concedido pelo Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E agora nós queremos juntar as nossas vozes com todos os cristãos do mundo, pedindo a Deus misericórdia. Misericórdia para o nosso mundo que sofre em meio à pandemia, as pessoas que já perderam os seus entes queridos e vivem com medo. Nós queremos pedir misericórdia por todas as dores que as pessoas enfrentam nesse mundo. Esse mundo que é de Deus e que é amado por Deus. Queremos nos colocar na Sua presença e interceder por Ele. E faremos isso por meio do hino 582, que declara que há sinais de paz e de graça nesse mundo que ainda é de Deus. Abrirá com
convido agora então para orarmos. Senhor, nós chegamos humildemente diante de Ti e oramos para que Tu nos concedas o Teu espírito de sabedoria e conhecimento. Ensina-nos a discernir a verdade, conduze-nos e guia-nos para vivermos de uma maneira que seja agradável e aceitável a Ti. Humildemente nos oferecemos para ser uma casa em que Tu possas habitar. Pelo poder da Tua palavra, transforma as nossas vidas e as nossas nações. Faze-nos como uma família de justiça e paz. Nós te pedimos em nome de Jesus, Teu Filho e nosso amado Senhor. Amém. A primeira leitura para o nosso culto é do Salmo 127, o versículo inicial, versículo 1. O Salmo 127 foi o meu salmo de casamento. Naquele tempo estávamos construindo a nossa casa. Muito difícil, através de muito trabalho e muita dificuldade, e esse salmo falava profundamente a nós. Diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. E assim é para tudo na nossa vida. A gente às vezes se cansa, a gente quer entregar os pontos, porque aprendemos a contar apenas com nós mesmos e não contamos com a ajuda de Deus. Sim, se Deus não vai adiante, então nada acontece. Tudo é tempo perdido e correr atrás do vento. E nós queremos também fazer a leitura do Evangelho. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, os versos 24 a 27, que diz: Jesus disse: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E agora, com muita alegria e prazer, eu quero convidar o Padre Tito a nos trazer a mensagem do culto de hoje. Minha saudação em primeiro lugar ao pastor Edmilson, e saudando o pastor Edmilson, saúdo toda a comunidade luterana, saúdo a todos aqueles que acompanham este culto através das redes sociais. Estamos reunidos hoje por duas razões fundamentais muito especiais. Em primeiro lugar, hoje é o Dia Mundial de Oração. Cristãos do mundo inteiro estão celebrando este dia de oração, como o pastor Edmilson já falou no início deste culto. E também porque neste ano a campanha da Fraternidade Ecumênica nos convida, nos convoca para
o diálogo. É através do diálogo que nós chegaremos à paz. Construiremos a paz. Digo que aqui em São Bento do Sul, nós temos uma tradição muito bonita de diálogo. Há muitos anos que nossas igrejas, católica, luterana, se reúnem para juntos louvarmos o nosso Deus, para juntos orarmos. Todos os anos, no primeiro sábado de março, nos reunimos aqui, neste belo templo da Igreja Luterana, para celebrarmos o Dia Mundial de Oração. Em maio, nos preparando para a festa de Pentecostes, nos reunimos sempre na nossa Igreja Católica para juntos também pedirmos a vinda do Espírito Santo sobre nós, sobre nossas igrejas, sobre nossas famílias. Portanto, temos uma longa história já de diálogo, de unidade, de respeito. Afinal de contas, somos todos filhos de Deus. Acreditamos em Jesus Cristo, acreditamos na graça de Deus, graça que Deus derrama sobre cada um de nós. Temos um só batismo. Como é bonito isso, e como é bonito podermos celebrar juntos, orarmos juntos. E nesse ano, por coincidência, esse Dia Mundial de Oração coincide com a grande visita do Papa Francisco ao Iraque. Coisa talvez que há anos passados seria impossível, hoje se torna possível. Papa Francisco, como um bom cristão, vai levar a mensagem de paz, o diálogo para os nossos irmãos no Iraque, maioria deles que não professam a fé cristã, mas acreditam em Deus. Acabamos de ouvir a palavra do Evangelho. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Esse belo texto que fala da casa construída sobre a areia e da casa construída sobre a rocha. Lutero, quando ele fala desse texto, ele assim escreve: não podemos permitir que Cristo saia do nosso coração. Cristo seja o único e seguro fundamento e a pedra angular de nossa salvação. De fato, construir a casa sobre a rocha é acolher Jesus Cristo na nossa vida. É tê-lo como guia e Senhor das nossas vidas. Aí pode vir ventos, pode vir tempestades, não vai destruir esta casa, porque ela está bem edificada. E o texto do Evangelho diz que o homem que constrói esta casa sobre a rocha é um homem sábio. De fato, o homem verdadeiramente sábio é aquele que acolhe Jesus Cristo em sua vida e o tem como Salvador. E procura de fato na sua vida seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. E seguir os ensinamentos de Jesus Cristo é colocar o Evangelho como norma de vida. É seguir as orientações contidas na Sagrada Escritura, sobretudo no Evangelho de nosso Senhor. E hoje, nesse mundo que nós vivemos, nós precisamos ser sábios. O mundo necessita de muitos sábios,
de pessoas que de fato acolhem a proposta de Jesus Cristo e procuram colocar em prática, viver de acordo com o Evangelho de nosso Senhor. Agora, um detalhe muito importante: nós sempre estamos edificando a nossa casa. A nossa casa nunca está pronta. Enquanto vivemos aqui no mundo, nós sempre estamos edificando, sempre estamos construindo. E começamos a edificar em cima desta rocha que é Jesus Cristo. E vamos vivendo segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus. E a cada dia vamos construindo até chegarmos à vida eterna, até chegarmos junto de Deus. Enquanto estamos aqui percorrendo neste caminhar, nesta terra, estamos sempre em construção. E é muito importante a gente cuidar daquilo que nós colocamos dentro da nossa casa. Se edificamos sobre a rocha, sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo, precisamos continuarmos a sermos sábios e prestarmos muito atenção naquilo que nós colocamos dentro da nossa casa. Os mais antigos contam que quando o Padre Fidelis construiu a igreja matriz, a igreja católica, ele era muito atento no material que traziam para a construção. Não aceitava qualquer madeira, não aceitava qualquer tijolo, tinha que ser de boa qualidade. E acredito que não foi diferente quando construíram esse belo templo aqui da igreja luterana. Os antigos eram muito sábios, né? Eram muito sábios. Eles sabiam como fazer. Por isso, nossas igrejas, nossos templos continuam fortes, bonitos, porque foram bem construídos, foram bem edificados. E assim, nós devemos fazer na nossa vida, junto com a nossa família, no nosso lar, cuidar com aquilo que nós colocamos dentro da nossa casa. Nem tudo convém, nem tudo nos ajuda a viver no amor, na alegria, na esperança. Nem tudo aquilo que a gente vê na televisão, nas novelas, em filmes, nem tudo aquilo que a gente vê nas redes sociais ajudam a edificar, a construir a nossa casa. Sejamos sábios, sejamos prudentes. Aquilo que não serve, que a gente não deixa entrar na nossa casa, que a gente deixe do lado de fora. Hoje, o vento é muito forte. Ele sopra muito forte. Hoje temos muitas tempestades querendo derrubar nossos lares, nossas famílias, derrubar nossas igrejas, derrubar e enfraquecer a nossa fé. Por isso, sejamos muito sábios na edificação da nossa casa, do nosso lar, na edificação da nossa família. Quem é sábio, quem é prudente, sabe parar para pensar. Não toma atitudes repentinas, mas quem é sábio, escuta, pensa, reflete, depois toma decisões. Que também, gente, na nossa vida familiar, no nosso cotidiano, a gente possa parar, refletir, que a gente saiba se colocar diante do nosso Deus e orar, para que Deus nos dê sabedoria
para irmos edificando a nossa casa. Que o Senhor saiba mostrar a direção a seguir, para que de fato tudo aquilo que entrar na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, sejam coisas que edifiquem, sejam coisas que santificam a nossa família. Para isso, é preciso de fato sermos esses sábios, pessoas capazes de parar, refletir. Eu sempre digo, aqui na nossa igreja católica, que o mundo não gosta de silêncio. O mundo não gosta que a gente pare para refletir. Por isso hoje nesse mundo que nós vivemos é um mundo tão cheio de barulho, né? Parece que a gente tem medo de silenciar. Tem medo de ouvir a voz de Deus. Ou mesmo ouvir a nossa voz interior. Quando a gente entra no carro, já tem que ligar o som, né? Se a gente chega em casa, já tem que ligar a televisão, tem que colocar uma música. Nós não estamos mais acostumados ao silêncio, à meditação, à reflexão. E por isso, muitas vezes, nossas escolhas, nossas atitudes não são atitudes e escolhas de pessoas sábias, que de fato estão construindo sua casa, sua família, sua vida sobre uma rocha. E aqui eu faço um convite. Estamos vivendo esse tempo tão especial, já nos preparando para a Páscoa do Senhor, tempo também de pandemia, onde a gente escuta sempre o refrão, né? Fique em casa. Que em casa, sozinhos, a gente possa se dedicar mais à oração, à boa leitura da palavra de Deus, a um bom livro espiritual. E assim que a gente possa discernir aquilo que estamos colocando na nossa vida, aquilo que estamos trazendo para a nossa família, e deixar que realmente fique aquilo que nos edifica, aquilo que nos fortalece. E nunca expulsemos a rocha. Nunca expulsemos Jesus Cristo, o Evangelho, da nossa vida e da vida de nossas famílias. Oremos juntos, oremos aqui na igreja, oremos em nossas casas, oremos em nossas famílias, ensinemos os nossos filhos a oração. É assim que vamos edificando cada vez mais a nossa vida, a nossa casa sobre a rocha. Tem vento, ele pode se tornar ainda maior. Ano passado, São Bento foi surpreendido, né, por aquele furacão que fez tanto estrago aqui no sul do Brasil, aqui em São Bento, aquele ciclone, bomba. A gente nunca imaginou que um dia ia acontecer isso aqui em Santa Catarina. A gente não imaginou, mas aconteceu. Assim também os ventos cada vez se tornam mais fortes contra a nossa fé, contra a nossa família, contra os nossos valores. Por isso, sejamos firmes e fortes no Senhor. Edifiquemos todo dia a nossa vida. E o Senhor, o que Ele promete, Ele cumpre. Por isso, se Ele prometeu que a casa jamais será destruída, será edificada na rocha, é sinal que de fato nós seremos vencedores. Não significa que não teremos provações, virão ventos, virão tempestades, mas não vai derrubar a casa. Essa é a promessa do Senhor. E nessa promessa nós acreditamos, nós confiamos. Por isso, meu irmão, minha irmã, acolha o Senhor, acolha Cristo em sua vida. Viva o Evangelho. E aí sim, estaremos edificando nossa vida, nossa família, nossa fé em Jesus Cristo.
Amém. Padre Tito, agradeço essas palavras tão tocantes e importantes que você trouxe para nós. Eu estava ali meditando no que o irmão ia falando e realmente, como muitas vezes a gente deixa entrar tijolo estragado, né? É madeira que não serve para a construção na nossa casa. Agradeço de coração a sua mensagem. Que Deus abençoe. E depois é tão difícil de tirar, né? Quando entra é tão difícil de tirar, né? Diz que a reforma sai mais cara do que a construção. Por isso é bom já colocar de boa qualidade para depois não ter que fazer reformas na nossa casa, porque vai ser difícil. Vai custar mais. Amém. Muito obrigado. Nós queremos agora confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Eu sei que existem umas diferenças pequeninhas de palavras entre a tradição luterana e a tradição católica. Então você pode confessar com as suas palavras, da sua tradição, da maneira que você está acostumado. Eu sigo aqui a tradição luterana, até é interessante para a gente observar as pequenas diferenças que temos de tradução. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. E agora nós queremos cantar uma música que é uma música de criança, mas que fala justamente sobre construir a sua casa na areia ou na rocha. Eu quero convidar agora você para uma oração de gratidão. Ó querido Senhor, todo dia as tuas bênçãos se derramam sobre nós e a tua misericórdia renasce. Obrigado, Senhor, por todas as coisas maravilhosas que tens nos dado e que muitas vezes nós não observamos. Obrigado pelos nossos familiares. Obrigado por termos aonde dormir. Obrigado pelo alimento para o corpo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo perdão dos pecados. Ó Senhor, nós temos experimentado dia após dia que tu és bom. E por tu seres bom, nós queremos trazer diante de ti as nossas ansiedades, os nossos pedidos. Assim queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, o nosso país que sofre com a falta de leitos, com a falta de médicos, com uma pandemia crescente. Queremos pedir misericórdia e pedir que abençoes os nossos governantes, para que eles sejam instrumentos teus,
que Tu os inspires a tomar boas decisões, para que eles cuidem do nosso povo, não só na saúde, mas também na educação, nas aposentadorias para os nossos idosos, no trabalho para cada pai de família, cada mãe de família. Nós queremos pedir, Senhor, pelo cuidado, pela educação. E, Senhor, queremos Te pedir especialmente pelos médicos e enfermeiros do nosso Brasil, que trabalham nos hospitais dia após dia, noite após noite, correndo todos os riscos. Também aqui na nossa cidade de São Bento do Sul, no hospital, nos postos de saúde, ó Senhor, queiras Tu protegê-los, queiras Tu recompensá-los. Também, Senhor, guarda-nos desse mal que há no mundo. Permita, Senhor, que não sejamos contaminados, mas que seja feita a Tua vontade, Senhor. Assim Te pedimos também por todos os doentes da nossa comunidade, pedindo que Tu cures a cada um, Senhor. Nós temos essa ousadia de pedir, mas de novo, Senhor, nós não queremos que a nossa vontade seja feita, mas a Tua vontade. E se essa não for a Tua vontade, então fala a cada pessoa ali no meio da sua doença. Traze-a para Ti. Mostra, Senhor, que é na fraqueza que Tu estás presente de maneira mais forte. E consola, Senhor, os nossos enlutados, aqueles que choram por terem perdido uma pessoa que amavam, Senhor. Conceda consolo para cada família, para cada pessoa. E tudo mais, Senhor, que nós trazemos no coração, que a gente não diz um para o outro, mas que Tu conheces, porque Tu nos lês totalmente. Queremos deixar nas Tuas mãos, orando a oração que o Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós luteranos oramos dívidas em vez de ofensas. Alguém pode achar isso estranho. Nós entendemos que todo ser humano ele é devedor ao seu próximo. E nós nem sempre pagamos essa dívida com o próximo. E por isso nós os ofendemos. O sentido é o mesmo, só as palavras são diferentes. Eu tenho ainda alguns avisos. O culto da próxima semana, nós ainda não sabemos se será presencial ou apenas virtual. Nós dependemos do decreto do governador do estado e nós queremos respeitar as nossas autoridades e colaborar com a sociedade também para que não haja mais infecção, que não haja o aumento. Mas se tiver culto presencial, nós avisaremos pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo WhatsApp. Eu gostaria de avisar que os cultos continuarão a ser transmitidos. Sendo presenciais ou não, eles serão transmitidos pelos nossos perfis e também pelo YouTube. E avisar que nós temos ainda na secretaria alguns exemplares do Castelo Forte. Se você não comprou o seu devocionário, ainda temos uma pequena quantidade lá. E temos também, se você lê na língua alemã, o devocionário De Gute Saat, a boa semente. Se você quiser, ele é gratuito. É só passar na secretaria e pegar o seu exemplar. E eu quero agradecer com muito carinho a presença do Padre Tito aqui conosco. Foi um prazer poder celebrar conjuntamente e deixo já com ele que leve também o meu abraço a toda a comunidade católica de São Bento do Sul e dizer que nós estamos juntos nas celebrações. Nós temos alguns programas que são conjuntos e é um prazer e uma honra nós podermos participar como irmãos, como cristãos que somos. E desde já eu deixo a bênção com vocês.
Cantamos ainda um hino antes da bênção, o hino 288. E agora eu lhe convido para receber a bênção do nosso Deus. Nós utilizamos a bênção que Deus instruiu Arão a abençoar o povo de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim te abençoe o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos todos em paz, sirvamos ao Senhor com alegria e vamos construir a nossa casa em cima da rocha. Deus nos abençoe. Amém.